Boa noite, pastor Genivaldo falando de São Paulo. Hoje dia 7 de julho de 2020 e eu estou gravando o vídeo de número 180, O Príncipe deste Mundo. Eu queria ter gravado esse vídeo ontem e acabei não gravando. Eu estava um pouco cansado mentalmente, de trabalho. Mas eu passei o dia muito intranquilo e disse: preciso gravar este vídeo sobre este assunto, este tema. O dia todo aquilo ficou trabalhando na minha alma, nessa preocupação. E tudo na nossa vida tem que ter causa e efeito. A causa é exatamente o que se vê por aí. Eu fico muito impressionado de ver como países que tentam dominar outros, ou por ideologia, ou por poder econômico, pessoas que tentam dominar outras da mesma forma, com os mesmos meios, com ilicitudes. A gente vê no meio dessa pandemia toda que não há respeito ao pobre, não há respeito a ninguém, nem à sociedade. As pessoas parece que vivem de maus expedientes. A gente vê homens e mulheres, belo perfil físico, joias, carros lindos, morando maravilhosamente bem, de repente são tirados de lá pela Polícia Federal porque saquearam os cofres públicos por meio da corrupção, essa praga que tem consumido a nossa energia, a nossa força econômica. É uma coisa tremenda. E alguns textos eu abri aqui para considerá-los antes da gente poder falar alguma coisa, porque o tema fala sobre o príncipe deste mundo, Satanás. Tem coisas que eu às vezes não gosto de falar para ninguém ficar amedrontado. Então não vou ficar falando de inferno, ficou falando isso, não. Para mim é Jesus. Ele é a razão do nosso viver. Mas tem horas que temos que usar a linguagem pesada, não há como fugir disso. Temos que bradar. É um brado profético, não que eu seja profeta para vocês, ou profeta para as nações. Aliás, eu acho essas verberações extremamente exageradas dentro do contexto do Novo Testamento. Basta que sejamos crentes fiéis à palavra do Senhor e preguemos a palavra. A palavra por si é o espírito da profecia. Não precisamos inventar nada, nem querer se impor com grandeza perante a nação para mostrar que somos profetas ou que somos homens de Deus. Fora com essas coisas. E no capítulo de número 14 do Evangelho de São João, o texto que eu separei aqui para considerar, Jesus estava lá já no finalzinho do seu tempo e tinha ido orar com seus discípulos, né? E no capítulo 14, versículo de número 30, ele disse para os seus: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Pois bem, quando a gente lê o capítulo 4 do Evangelho de Lucas acerca da tentação de Jesus no deserto, a maneira como Satanás apareceu a ele depois de ter passado 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber nada, em pleno jejum lá no deserto, total jejum no deserto, ele levou Jesus nos lugares mais altos, no pináculo mais alto, mostrou os reinos do mundo e disse: olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso eu te darei. É claro que Satanás não é dono de absolutamente nada dentro do plano físico, dessa matéria, do planeta, da Terra em si. Mas do sistema mundano, ele é o rei, ele domina, ele controla pessoas, ele movimenta pessoas. E uma coisa que eu tenho no meu coração e guardo no meu coração com amparo na Bíblia Sagrada, que não é normal o que a gente vê no mundo de hoje. Primeiro,
os abusos que se praticam na área da sexualidade, a violência contra crianças, a chamada pedofilia, a pederastia, a violência contra a mulher e tantos outros males praticados e que, quando a gente vai para a Bíblia, começa no livro de Gênesis, primeiro lá no Jardim do Éden, ele, travestido lá na serpente, enganou a mulher com a sua astúcia, fazendo com que ela se opusesse ou confrontasse aquilo que Deus havia dito para eles: não comam da árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que vocês comerem certamente morrerás. Não. Ela cedeu à tentação, comeu, deu para o marido, que pecaram, ambos pecaram, foram expulsos do Éden, e o que a gente chama de pecado do original tomou forma e acabou criando o mundo violento que nós conhecemos. Aliás, desde Gênesis, a morte de Abel por Caim, por sua inveja. Lá no capítulo 4 de Gênesis, quando começa a violência a graçar sobre a terra, e vai aí por diante, violência sobre violência, males sobre males. E uma coisa que eu sempre disse para as pessoas, não é? Que eu não sou de ficar pregando diabo na igreja, nem demônio, nem coisa parecida, porque isso todos eu creio que conhecem. E Paulo, quando escreve na segunda carta aos Coríntios, ele diz lá, no capítulo 2 da segunda carta, versículo 10 e 11, quando ele fala sobre o perdão, que devemos perdoar para que não caiamos no engodo de Satanás, ele diz, porque nós não ignoramos os seus ardis. Quer dizer, ele é ardiloso. Então, o que é que ele tem feito hoje? Bem, ele seduz. O trabalho de Satanás é atrair o homem, trazê-lo para afrontar a Deus pela sedução. A sedução da sexualidade, a sedução da beleza física, da sensualidade, a sedução pelo dinheiro, pela ganância, e vai aí por diante toda forma de sedução. E o mundo está cheio dele, ele contaminou o mundo inteiro. Isso é pior do que o vírus de toda espécie que existe por aí. Covid-19, HIV, tantos outros vírus, o vírus da disposição, da entrega do homem a Satanás é o que pior existe no mundo. E muitas pessoas não se dão conta disso. E para viver uma vida de tal maneira, como disse o Senhor Jesus, ele vem aí, mas ele não tem nada em mim, nada há em mim dele. Isso também deve acontecer conosco. Não deve haver nada de Satanás em nossa vida, quer seja na nossa mente, quer seja no nosso coração, quer seja nos nossos olhos. De qualquer maneira, nós não podemos ceder espaço para ele. A nossa vida só pode ter lugar para o Espírito de Deus e para mais ninguém. E quando o Espírito de Deus opera na nossa vida, veja, não há problemas nas nossas relações pessoais, na relação familiar. Amamos nossa família, nossas esposas, nossos filhos e netos, amamos a todos, queremos o bem de todos, não somos capazes de produzir nada que venha a causar destruição às pessoas. Por essa razão também João escreveu lá na segunda carta, no capítulo 2, verso 15, na sua primeira carta, dizendo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabemos que no final dos tempos, e alguns usam as expressões de anti-Espírito Santo, anti-Cristo, anti-Deus, que é a besta, o anticristo, a besta, o falso profeta, que estão no mundo agindo, e o espírito do anticristo também já está agindo. A gente percebe que há uma construção de ideologia e de propósitos econômicos com o fim de dominar o ser humano, as nações, de edificá-las dentro de um sistema mundano, construir dentro de um sistema mundano que confronte a Deus, através das ideologias da destruição moral da família, destruição da família, através da destruição da alma. Eu chamo sempre de aborto do infanto, quando se destrói a simplicidade de uma criança. Enfim, ele opera no mundo todo, está por estendido. E é o homem quem se entrega para ele e faz todas essas
coisas que existem no mundo contrário à ordem natural das coisas. Até quando nós vamos permitir isso? Porque, veja bem, eu tenho o dever de rejeitar tudo aquilo que foi plantado pelo diabo nesse mundo. É o reino dele. Ele mostrou os reinos do mundo, o reino do carnaval, o reino do vandalismo, o reino da pedofilia, o reino da prostituição. Olha, de todas as ordens, são os diversos reinos que estão no mundo, mas nós não podemos ceder a isto, devemos perseverar nos pés de Cristo, pois Ele garante para nós a vitória e a paz. Não se deixe levar por vantagens. A pior coisa que existe nesse mundo é alguém oferecer uma vantagem e o outro correr atrás, achando que isso é a melhor coisa que existe, abraçar de uma maneira tão cruel, entendeu? Tão assim, de uma entrega tão grande da alma para depois ser destruído lá na frente. Jesus vem, o julgamento final virá, e eu pergunto, onde será a tua eternidade? Com Deus ou sem Deus? E para isto, não adianta a religião, seja de crente, de católico, não importa. Não estamos aqui discutindo o masdeísmo, não é aquela religião persa trazida por Zoroastro, não é? Entre o bem e o mal, entre Deus e o não Deus. Não estamos discutindo essas coisas, estamos discutindo os efeitos que são provocados no mundo todo pela ação de Satanás, do demônio, dos demônios que agem na criatura humana. Não se deixe levar. Jesus é a nossa paz, é Ele que deve controlar a nossa vida, a nossa mente, nossos corações. Guardemo-nos no Senhor. Que Deus abençoe vocês. Não tenham medo de nada, porque quem nos garante a vitória é aquele que derrama o sangue na cruz do Calvário. É claro que não vamos sair por aí provocando Satanás. Eu fiz isso quando era jovem, recém-batizado com o Espírito Santo, provoquei Satanás e ele mostrou para mim, aqui, olho no olho, que ele tem os seus poderes, os seus jeitos, mas nós confiamos no poder maior, que é o poder de Deus. Grande abraço a todos, Deus vos abençoe, no nome de Jesus.